Muito bem, já começamos aqui. Eu quero saber, você já teve hepatite? Sabe a diferença entre os tipos de hepatite? Pois é, hoje é o Dia Mundial da Luta contra as hepatites virais, que são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. As hepatites tratam-se de um problema de infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou até graves. E o impacto dessas infecções acarreta aproximadamente 1,4 milhões de mortes anualmente no mundo. Essa taxa de mortalidade por hepatite C, por exemplo, pode ser comparada às do HIV e tuberculose. E para a gente saber mais sobre esse assunto, esse tema tão importante, vamos conversar com a infectologista, a doutora Odeline Colli. Então, quero já saber a sua participação. Se você quer fazer parte aqui do programa, tirando dúvidas, fazendo comentários, manda aqui pra gente a sua mensagem através do WhatsApp 12 982 660004. Mas presta atenção, ó, o nosso DDD é 12. Então você tem que salvar aí nosso número na sua agenda, no seu celular, com esse código de área 12. Por quê? Porque senão você vai mandar mensagem para outra pessoa que não vai chegar aqui no Vida e Saúde. Então presta atenção, corrija aí, dá uma olhada aí se você salvou com o DDD certo. É 12, vou repetir, 982 660004. Código de área 12. Doutora Odeli, obrigada por participar aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Esse assunto é importantíssimo e é sempre bom saber um pouquinho mais. Obrigada, viu? Boa tarde, é um prazer estar novamente com vocês. Doutora, eu quero já começar sabendo quais são as diferenças entre os tipos de hepatites. Tá certo. Existem vários tipos de hepatites. Agora, no Julho Amarelo, a gente vai dar um foco para as hepatites infectocontagiosas, que são as hepatites virais. Porém, sabemos que existem outros tipos de hepatites, como ser as metabólicas, autoimunes, inclusive as hepatites alcoólicas e as medicamentosas. Falando sobre as hepatites virais, que é nosso foco deste Dia Mundial das Hepatites Virais, do Julho Amarelo, a gente quer focar nas hepatites virais, que são geralmente 5 tipos: a hepatite A, a hepatite B, a C, a D e a E. A hepatite A e a hepatite E, geralmente elas acometem mais com infecção aguda. Ela geralmente tem muito mais a ver com condições de saneamento básico e higiene. Já a hepatite B, C e D são hepatites que tendem a cronificar mais. Muitas vezes elas podem curar espontaneamente, porém, outras vezes elas ficam realmente crônicas e as pessoas ficam como portadores crônicos e durante os anos, às vezes não apresentam nenhum tipo de sintoma, uma doença totalmente silenciosa que ao longo do tempo ela pode gerar complicações, das quais a gente vai ir comentando aqui durante o programa. Interessante. Até porque a gente trouxe um dado aqui bem triste, né? Bem alarmante. 1,4 milhões de mortes por causa de hepatite é um dado bem alto, um número bem alto. Agora é o seguinte, a gente preparou aqui, doutora, existem muitos mitos, muitas crenças com relação a como se dá o contágio da hepatite, como é que é feito o tratamento. E a gente preparou aqui alguns mitos e verdades sobre hepatites, que eu queria que você ajudasse a gente a entender e a compreender melhor. Vamos começar com esse aqui, que talvez boa parte de quem está ouvindo a gente agora já sentiu na vida. Boca amarga, você já sentiu aí em casa? Dormiu, jantou e acordou no meio da noite com a boca amarga. Ou não, vai lá no final do dia, não come nada, mas tô com a boca amarga, que gosto estranho. Já sentiu? Será que isso pode ser sintoma de hepatite, doutora? Então, a gente tem que pensar que isso é um mito, tá bom? Boca amarga não é um sintoma nem sinal específico de hepatite. Isso pode estar relacionado a muitas outras causas, desde condições de higiene, problemas de hálito mesmo, porém não tem a ver com ser um sintoma específico de hepatite. Então, não podemos correlacionar. É possível que quando a gente tenha uma hepatite já complicada, em algum momento este daí possa ser um sintoma, porém não é específico. Então, não podemos associar que alguém com boca amarga tem hepatite. Mas eu acho que as pessoas aí de casa já ouviram falar, isso aí pode ser hepatite, pode ser alguma coisa do fígado também. Então, vamos procurar um especialista. Vamos para o próximo mito ou verdade aqui. As hepatites são hereditárias, doutora. E aí? Isso também é um mito, tá? As hepatites, elas não são hereditárias.
Porém, a gente tem que lembrar uma coisa: existem hepatites que são transmissíveis, inclusive na via de transmissão vertical, que se chama. Então, é importante que as pessoas, especialmente as mães que vão ter filhos, as gestantes, inclusive os parceiros, sempre acompanhem e façam um pré-natal corretamente. Por quê? Porque se tiverem hepatite B ou C, provavelmente vão ter que ir acompanhando para ver como que vamos prevenir que essa criança possa não infectar durante o parto, durante o processo da gestação, inclusive. Porém, não se pode falar que são hereditárias. Não é que uma vai ter e o filho vai ter também. Não é hereditário. Inclusive, a transmissão vertical, ela é uma porcentagem mínima, porém, precisa ser feito um pré-natal de acompanhamento ou, inclusive, posteriormente, tratamento em alguns casos. Ficou claro, então, essa questão para a gente também. Olha aqui essa outra, doutora. A hepatite só afeta o fígado, é verdade? Isso também é um mito, tá bom? Embora se chama de hepatite, por quê? Porque acontece uma inflamação no fígado, né? Por quê? Porque esses vírus, eles são hepatotrópicos, eles têm tropismo por afetar o fígado. Porém, o que acontece? A gente tem que lembrar que nosso fígado, ele faz parte de muitos processos metabólicos do organismo. E, ao mesmo tempo, com as complicações e o decorrer do tempo, esta hepatite, ela pode complicar e acontecer algumas infecções ou problemas sistêmicos também. Então, pode chegar a dar problemas na pele, pode chegar a dar problemas vasculares, problemas de coagulação, problemas inclusive no sistema nervoso central, alterações do rim, insuficiência renal ao longo do tempo. Então, a gente tem que pensar que as hepatites, especialmente a hepatite C, ela é uma grande mimetizadora de doenças. Muitas doenças, até diabetes mellitus, podem se iniciar com a hepatite também. Então, é importante lembrar que a hepatite não somente afeta o fígado. Entendi. Bem interessante essa questão, então. Doutora, olha essa daqui. É possível contrair hepatite na depilação? Ah, essa eu quero saber. Porque além da depilação, tem outras possibilidades aqui que entrariam nessa questão também para a gente saber. Vou colocar além da depilação, tatuagem, fazer unha, o alicatinho de unha também. O que mais que a gente poderia colocar? Piercing, colocação de piercing. Então, eu queria que você tirasse o mito disso aqui. É possível contrair hepatite na depilação, tatuagem, piercing e o que mais que eu falei? E fazer unha. Isso. Então, isso daí não é um mito, isso daí é uma verdade, desde que os lugares que a gente frequenta ou os instrumentos que sejam utilizados não tenham passado por um processo de esterilização correto. Então, o que acontece? A principal via de transmissão, especialmente da hepatite C, secundariamente a B, é através da sangue, através dos materiais perfurocortantes, que se chama. Esse tipo de transmissão que acontece na depilação, muitas vezes são reutilizadas lâminas, às vezes para depilar. Então, mesmo na casa das pessoas, mesmo no âmbito familiar, é sempre recomendado que as pessoas não compartilhem objetos de uso pessoal. Por quê? Porque alguém que usa uma lâmina, ela pode cortar, né, sofrer cortes de pele, que às vezes eles não são nem visíveis, porém existe sangue aí e pode ser transmitido para outra pessoa. Mesma coisa com tatuagens, às vezes inclusive certos lugares, eles até reaproveitam o pigmento da tatuagem, que já foi utilizado em uma outra pessoa. Então, isso é muito perigoso. Isso também acarreta problema de poder transmitir doenças, tá bom? As agulhas utilizadas, usuários de drogas intravenosas também têm esse problema de poder adquirir hepatite C de uma forma mais fácil, porque compartilham muitas vezes agulhas também. E manicure, pedicure realmente é um problema, porque acontece que as pessoas não sempre levam seu próprio kit, né? As pessoas às vezes vão no lugar e a gente desconhece realmente se foi feita uma desinfecção e esterilização adequada. Temos que lembrar que nos instrumentos que são utilizados, por exemplo, nos alicates de unha, as lâminas de barbear e tudo mais, o vírus ele pode permanecer presente até 4 semanas. Tem estudos que falam que pode permanecer viável até 6 semanas. Então, mesmo alguém lavando, higienizando, fazendo uma desinfecção simples,
E se isso não for esterilizado em autoclave com uma maneira correta, a gente vai estar propenso a poder adquirir o vírus se for entrar em contato com esse material. Entendi, Então, ficou tem bem que tomar claro aqui. muito Então, cuidado. não necessariamente as pessoas que fizerem depilação, ela estava falando de depilação com lâmina aqui, especialmente, né? Mas tudo que pode causar algum ferimento e entrar em contato com o sangue da outra pessoa pode. Depilação, tatuagem, piercing, não necessariamente vai contrair, mas existe um grande risco aqui de uma contaminação. Tá? Então, por isso a gente Isso se aplica, inclusive, às escovas de dente, tá bom? Olha aí. Então, é por isso que é muito recomendado não se compartilhar objetos de uso pessoal, tá bom? Muito interessante. Vamos para a próxima, doutora. Hepatite C, que talvez seja a mais temida dos tipos de hepatite, ela pode ser curada? A hepatite C pode ser curada sim. E por que especialmente o Dia Mundial das Hepatites Virais, ela foca muito na hepatite C? Porque a hepatite A, a hepatite B, nós temos certas formas de prevenir, existe inclusive vacina atualmente. A hepatite C não tem vacina, porém, ela se pode diagnosticar precocemente e ela pode ser tratada. Existem tratamentos específicos com chances de cura de mais de 95% atualmente. Então, é muito importante as pessoas poderem testar precocemente, porque o que acontece? Atualmente, a hepatite C é a principal causa de transplante hepático quando complica com o carcinoma hepatocelular. Então, é por isso que é um problema de saúde pública muito importante, porque ao longo dos anos ela vai gerando problemas da cronicidade dele. Tá. Doutora, vamos para o nosso último aqui. Quantas perguntas você já respondeu aqui para a gente? Quantas dúvidas? A hepatite C, de novo, é o tema e a gente quer saber se, a partir dela, pode surgir câncer. De repente, a hepatite que não foi tratada, uma hepatite que não foi... Explica para a gente essa história melhor. Isso. Então, como eu estava comentando, a hepatite C, isso é uma verdade. Ela sim pode gerar câncer, ao igual que a hepatite B. Este tipo de hepatite, se ela ficar silenciosa ao longo dos anos, porque acontece que muitas vezes ela não apresenta sintomas. As pessoas ficam como portadores crônicos, que se chama. E aí, ao longo dos anos, esse vírus, ele pode ir fazendo uma lesão no fígado, ele vai inflamando o fígado, ele pode chegar a transformar-se em uma cirrose, inclusive, e ao longo dos anos pode, inclusive, evoluir para o carcinoma hepatocelular, que, como eu estava falando, é a principal causa de transplante hepático no mundo. Por isso que temos que tomar muita atenção com a prevenção das hepatites. Doutora, chegaram várias interações aqui. Eu quero chamar a primeira interação agora para ver se você pode nos ajudar a compreender ou responder. Quem teve hepatite C pode doar sangue? A Roseni de Salto Grande, em São Paulo, está perguntando. Tá certo. Não pode doar, não, tá? Nesse momento, por lei, os bancos de sangue realmente fazem teste, né, de todas as pessoas que têm a vontade de doar, e que realmente é muito importante que as pessoas doem sangue, mas, assim, lamentavelmente não existe a possibilidade nesse momento de doar sangue com hepatite, tá? Então, geralmente, o primeiro questionário que é feito, que doenças você já teve, se você já teve uma hepatite na vida, você realmente não pode prosseguir com a doação de sangue. Até porque temos que lembrar que a via principal o sangue. Transmissão das hepatites B e C é o sangue. Né? Mas ela perguntou aqui somente sobre hepatite C. Vamos ampliar. A, B, a C, todas as hepatites não podem doar. Atualmente, não se pode doar. Os bancos de sangue não permitem nem doação da hepatite A. Hepatite A está sendo muito discutível, realmente, porque hepatite A geralmente é uma infecção aguda que não vai acontecer cronicidade ao longo do tempo. Mas, nesse momento, não se pode doar sangue com nenhum de hepatite. Isso. Tem mais uma pergunta aqui que chegou. Quem está falando é a Bernadette, sempre participa aqui do Vida e Saúde, lá de Americana, e ela disse: hepatite B e esteatose podem comprometer o fígado do idoso? Podem comprometer o fígado, não somente do idoso, né, sino de várias pessoas. O que acontece? Por que muitas vezes se aplica muito mais essas hepatites B e C se acham no idoso? Porque acontece que, anos atrás, especialmente todas as pessoas que estão acima de 40 anos, elas viveram uma outra fase do que a gente vive nesse momento. Porque atualmente os bancos de sangue, eles são muito rigorosos, muito controlados. Então, alguém que vai fazer uma transfusão sanguínea, um transplante, vai entrar numa cirurgia, ele já passa por uma série de etapas que realmente é muito difícil acontecer que alguém
fazem uma transfusão com um sangue contaminado. Mesma coisa, por exemplo, atualmente, odontólogos, os médicos, que muitas vezes fazem alguns procedimentos nos próprios consultórios, atualmente todo mundo já que vai fazer esse tipo de procedimentos, os dentistas, eles já têm seu próprio material, já tem seu próprio autoclave para esterilização. Anos atrás não existia isso. Anos atrás você recebia, inclusive, injeções nas farmácias. Às vezes você compartilhava o mesmo instrumento para receber esse tipo de medicações. Então, as coisas agora são muito mais controladas, tá? Isso da esteatose hepática, a esteatose hepática nem sempre está relacionada com a hepatite, tá? Pode estar relacionado simplesmente com acúmulo de gordura no organismo, às vezes uma síndrome metabólica, alguma diabetes, colesterol alto, porém é sempre um alarme. Sempre que alguém tem depósito de gordura no fígado, tem que excluir também a possibilidade de ter hepatite para poder evitar o passo para a cirrose hepática, por favor, que às vezes acontece posteriormente. Vamos cuidar desse fígado aí. Tem mais uma interação aqui. Hoje o programa vai ser só interação e mitos e verdades. Bora, traz aí. Sônia Marques está perguntando, ela está dizendo, na verdade, tem um nódulo no fígado e ela quer saber se isso pode ser um fator de risco para hepatite. Interessante essa pergunta dela. Essa pergunta é interessante, mas eu pensaria da forma contrária. Na verdade, não é que esse nódulo vai fazer o risco de você ter hepatite. Porém, é possível que se você não testou, você pode ter uma hepatite que pode estar se transformando em algum nódulo que pode, inclusive, virar cancerígeno. Então, por isso é muito importante, sempre que aparecer algum nódulo, algum cisto, alguma imagem alterada no fígado, sempre, primeiro que nada, temos que excluir as doenças infecciosas, temos que excluir a possibilidade de hepatite viral. Excluindo elas primeiro, aí que você vai dar os próximos passos para ver se realmente tem mais a ver com uma doença oncológica, com uma doença autoimune, como existem vários outros tipos de doença hepática. Tá. Doutora, chegou ainda mais uma interação aqui. Vamos ver, quem está falando é a Iraci de Vitória, no Espírito Santo. Olha o que ela diz, eu descobri que estava com o vírus da hepatite C quando fui doar sangue. Convivi com ele por muito tempo, fazendo acompanhamento médico. Não tinha nenhum sintoma e ele desapareceu. Olha que interessante, um testemunho até aí, né? Certo. Faça seu alerta, doutora, então, porque muita gente, eu acho que imagine receber essa notícia quando você está tentando fazer o bem, deve ser um baque, né? Mas ao mesmo tempo, agora serve de alerta. Exatamente. Existe cura espontânea das hepatites? Existe. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar como cada uma delas funciona. A hepatite A, geralmente, ela faz uma infecção aguda igual que a B, muito mais na infância, na adolescência. E aí, o que acontece? O organismo cura como qualquer outra virose. Okay. A hepatite B, ela tem muito mais tendência a curar espontaneamente mesmo. Ela até forma anticorpo. E atualmente temos, inclusive, vacina para isso, né? Está no calendário de vacinas para todos, né? Isso, daqui a pouquinho a gente fala sobre a vacina. Já na hepatite C, o que acontece? A hepatite C, ela tende a cronificar 40% dos casos, 60% podem chegar a apresentar isso que se chama de cura espontânea. Então, você, no caso que fez a pergunta, realmente pode ter apresentado esta situação, tá bom? Mas existe um outro 40% que cronifica, que permanece como portador crônico, que são os que geralmente estão aí no mundo sem saber e desconhecem a doença. Então, é por isso que a gente sempre reforça, especialmente nesse mês do Julho Amarelo, o que se reforça? Que as pessoas realmente vão e façam teste. Se você nunca fez um teste de hepatite na vida, vá e faça. Todo mundo é importante que tenha pelo menos um teste feito para poder excluir essa possibilidade, tá bom? Com tratamento existe a forma de prevenir as complicações. Doutora, uma última pergunta aqui. Você falou sobre a vacina. A vacina existente hoje, disponível no calendário de vacinação, é contra a hepatite B. Quando a gente vacina contra a hepatite B, a gente não está protegido das outras. Então, esses cuidados que a gente tratou aqui ao longo de toda essa primeira parte do programa têm que ser seguidos, né? Isso. No momento, temos 2 vacinas para hepatite. Temos a vacina da hepatite A, tá bom? Que ela também já está no calendário. Ela entra para crianças entre 15 meses e 5 anos de idade, tá bom? E temos a vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B atualmente entrou tanto no calendário das crianças, né, que ela se dá quando o bebê nasce, depois entra com 2, 4, 6 meses junto com a pentavalente. E aí
para os adultos, atualmente ela está liberada para todo mundo. Então, isso é muito importante que todas as pessoas vão vacinar. Isso está disponível em todos os postos de saúde. Você pode ir lá, atualmente ela é liberada para todo mundo. E os pacientes imunocomprometidos, que já fazem uso de alguma droga imunossupressora, quimioterapia, eles também têm que vacinar com uma dose especial para a vacina de hepatite B. Essa daqui nos centros de referência especializados. Tá dado o recado aí. Quero agradecer a doutora Nicole Adeli, infectologista que participou do Vida e Saúde hoje, mais uma vez. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Olha, a gente faz um rápido intervalo agora e na volta se prepara que tem pilates em casa. Então já arruma aí um espaço na sua sala porque você não pode ficar de fora desse treino. E ainda hoje tem essa receita de feijão tropeiro vegano. É Vida e Saúde, gente. A gente volta já já.